Aleluia, glória a Deus, louvado seja Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe poderosamente e que você seja profundamente impactado pela bondade do Senhor nesta noite, na sua vida e na sua família. Aleluia. Antes da gente ministrar a palavra, eu quero só trazer a vocês alguns avisos. Então segura um pouquinho aí, tenha um pouco de paciência comigo. No final de semana que vem agora, nós já vamos celebrar aí o Dia dos Namorados, né? Dia 12, nós comemoramos o Dia dos Namorados. E nós estamos fazendo uma festividade, né? Para a gente poder juntos celebrar o Dia dos Namorados. Nosso jantar vai ser no Upgrade, ali no Beco Doce. E ali está o cartaz, né? Tem o buffet direitinho, tudo que vai ser servido. Mas você precisa adquirir seu ingresso, que é R$ 84,90 o valor do casal. Então, se você pretende estar com a gente, hoje mesmo, ao final do culto, a minha esposa e a Isabela estão ali com uma mesinha, já com o ingresso, para que você possa adquiri-lo, tá bom? Então, por favor, só dá uma passadinha ali na mesinha, adquire seu ingresso, já garanta o seu lugar e participação, tá ok? Nós vamos estar trabalhando, né, os momentos de distanciamento, a gente vai tomar todos esses cuidados como temos sido feitos. Então, você que assim queira e entenda que você pode ir, está tranquilo, né? Então, fique à vontade, vamos estar lá com a gente em nome de Jesus, tá bom? Amém? Quem não tem namorado ou quem não tem namorada, a gente ora para que você possa ter um namorado. Eu estou olhando ali, vocês não sabem o calor que é aqui. Eu acho que deve estar desligado o ar-condicionado. Então, por favor, me socorre, por favor, vamos ligar o ar-condicionado. Deixa eu falar uma outra coisa com vocês. Nós temos um outro aviso que eu esqueci, mas a gente tem um outro aviso, tá bom? Lembrei, graças a Deus. Fala assim, graças a Deus, ele lembrou. Queridos, nós somos uma igreja que nós nos movimentamos e nos organizamos dentro da voluntariedade de irmãos e de irmãs. E essa voluntariedade, ela praticamente é feita assim. Você que é crente em Cristo Jesus, que ama Jesus e reconhece um dom que Deus te atribuiu, então você pega esse dom e oferece ao Senhor em forma de um serviço da casa. Voluntário é assim. Por que voluntário? Porque a gente não vai remunerar você por isso. A nossa remuneração é a alegria de ver pessoas recebendo de Deus, crescendo em Deus e sendo abençoadas. Então a igreja cristã, ela é formada de voluntários que se dispõem a servir no reino de Deus. E aqui na igreja metodista, através dos ministérios que essa casa ela possui. Talvez você olhe para nós aqui e fale assim, poxa, a igreja tem um ministério de louvor, porque ele é mais visível. Então você, por exemplo, que se entende um dom que Deus te deu na área da adoração, qualquer pessoa pode chegar, procurar o líder do ministério e falar assim, eu quero participar, eu quero servir ao Senhor nesse ministério. Então, eles vão passar para cada um de vocês como se faz esse processo. E nós estamos necessitando muito de pessoas que têm um dom e amam Jesus na área, por exemplo, da mídia. Principalmente alguém que entenda desses recursos aí de vídeo, edição de vídeos, transmissão ao vivo, você que gosta de ficar na mesa de som, né? Nós precisamos de gente que entenda. Aí, se não entender, a gente treina você, mas alguém que queira servir nessa área. Essa é uma área carente na nossa igreja hoje. Uma outra área carente na nossa igreja hoje está sendo no ministério infantil. Nós estamos para iniciar as nossas escolas dominicais no presencial, mas até hoje, pode ser que amanhã mude isso, mas até hoje nós não vamos conseguir colocar em andamento a escola dominical para as nossas crianças, por falta de uma equipe que possa assumir essa responsabilidade. Então, se você é vocacionado, ama Jesus e entende um chamado para trabalhar com crianças, você pode se oferecer, você pode dar o seu nome, dizer assim, olha, conta comigo, eu estou aqui para servir no reino, a minha alegria é ver uma criança experimentando de Jesus. Que legal, a gente precisa de você no time.
e outras áreas mais dessa igreja, né? Então nós temos o Ministério da Recepção, nós temos o Ministério Infantil, nós temos o Ministério de Louvor, nós temos o Ministério de Homens, de Mulheres, de Jovens, tem vários. Cada domingo eu vou falando com vocês de um, tá bom? Para a gente não ficar se alongando aqui com vocês demasiadamente. Então ore a Deus, e se você quiser saber um pouco melhor sobre isso, a gente sempre informa você, é o balcão de informação. Logo na entrada ali tem pessoas que podem tirar para você qualquer dúvida que você tem. Então, pintou dúvida, quer saber como funciona? Por favor, depois procure ali no balcão de informação, se informe melhor, e vai ser uma bênção ter você no nosso time, tá legal? Amém? Glória a Deus. Ó, a pastora Cristina aparecendo para vocês aí. Quantos de vocês conhecem a pastora Cristina? Levanta a mão, deixa eu ver. Opa! Pelo menos aqui ela consegue alguns votinhos, né? Se ela quiser sair como vereadora, né? Gente boa, pastora Cristina. Pastora Cristina pastoreia uma extensão da IMV, que é aqui no bairro de São Joaquim. E ela vai estar com a gente na terça-feira. Terça-feira é nosso culto, onde nós desenvolvemos uma série chamada Promessas. É a terceira terça-feira da série Promessas que nós teremos agora. E nós estamos imbuídos, né, a estabelecer um culto com uma duração máxima de 1h15, para que você possa vir, receber uma palavra de Deus, né, ser edificado. E a gente tem tido, sim, terças-feiras assim, muito edificantes, né? Quem já veio, pelo menos, nós tivemos 2 séries, né, de promessas, né? Então, quem veio pelo menos em uma dessas 2 séries de promessas da terça, levanta a mão. Uma boa parte, né? Foi legal? Vocês saíram abençoados? Cara, eu tenho sido incrivelmente abençoado. Eu quero convidar você para estar com a gente. Nós temos os nossos cultos nas terças-feiras, começa às 19h30 em ponto, tá legal? Vem para cá, traz alguém, vai ser uma benção. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar mais um pouquinho? Vamos pedir a Deus graça e revelação. Enquanto você levanta, estica um pouquinho, só te informar que os vídeos da nossa Semana da Família já está disponibilizada no nosso aplicativo, no nosso app. Se você não pôde participar da Semana da Família e quer saber o que aconteceu lá, só acessar e você vai ser abençoado. Foi incrível, foi muito bom, graças a Deus. Levante sua mão assim, mais alto que você puder. Ore a Deus agora, abre os teus lábios e peça o Espírito Santo de Deus para Ele falar ao seu coração. Nós vamos semear uma palavra no teu coração e, como uma boa terra, começa a falar com o Senhor, começa a falar com o Espírito Santo de Deus, dando a Ele a liberdade para que Ele possa mexer com você, essa liberdade para que Ele possa te esticar, te fazer entender algumas coisas que talvez você ainda não tenha entendido e compreendido. Se você quiser, na sua oração, colocar algumas áreas da sua vida que você tem vivido, tem enfrentado, aproveite, faça isso agora diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que bom podermos parar para ouvir a Tua palavra. Que bom saber que a Tua palavra revela o Teu coração a nós. E que bom saber, Deus, que quando nós nos voltamos para o Senhor, e quando os nossos olhos te buscam, e quando os nossos ouvidos se inclinam para ouvir o som dos Teus lábios, Senhor Deus, nós encontramos o Senhor. Que bom saber que o Senhor é o maior incentivador em fazer com que nós venhamos a adotar uma atitude de perseverança, de busca, com a intencionalidade e a certeza de que nós o acharemos. Portanto, Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa noite, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos abra o entendimento, nos faça entender coisas que talvez, Senhor Deus, nós não compreendemos. Mas da maneira como o Senhor nos conhece, sabe quem somos, da maneira como o Senhor viu hoje como nós nos levantamos e como nós chegamos até esse lugar, Senhor Deus. Então ministra, Espírito Santo de Deus, ao meu e ao nosso coração as Tuas verdades. Que ela venha de encontro, Senhor Deus, a tudo aquilo que é uma oposição à verdade da Tua palavra, e que ela venha encontrar em cada um de nós, Senhor Deus, homens e mulheres abertos, receptivos, para colher uma semente, uma verdade do Senhor ao nosso coração. Em nome de Jesus. Paga com suas mãos, estenda suas mãos na direção de alguém, por favor, agora. Você que está de frente, olha para trás. Você que está do lado para o lado, escolhe uma pessoa, direcione a sua mão diante dela e começa a abençoar essa vida agora. Nem que você tenha que dizer isso, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem que seja essa a sua repetição, mas faça isso, por favor. E se você se sente impelido pelo Espírito Santo de liberar uma palavra, libera essa palavra no Espírito.
Se o Espírito Santo de Deus move o teu coração para profetizar algo, então profetiza isso. De repente o Espírito Santo de Deus pode te guiar, vem um pensamento sobre você e ele fala: ora sobre isso por essa pessoa, abençoa a família dessa pessoa, abençoa a saúde dessa pessoa. Mas vai, se move nessa direção. Espírito Santo de Deus, nós abençoamos a cada um dos teus filhos e filhas. Nós desligamos desse ambiente todo espírito contrário à tua palavra, toda preguiça, toda indolência. Nós desligamos desse ambiente em nome de Jesus Cristo toda incredulidade, toda fúria, todo desejo maligno. Nós desligamos em nome de Jesus desse ambiente todo sentimento de vingança. Nós desligamos agora em nome de Jesus deste ambiente todo pensamento contrário à tua verdade, e ligamos agora neste ambiente o espírito da revelação, do entendimento, do discernimento, da compreensão, da bondade, da paz, da prosperidade. Que o Espírito do Senhor possa tocar as mentes, os corações, avivar vidas, restaurar as famílias e nos dar uma visão abrangente do teu coração. Pai, nós ligamos esse ambiente propício para a salvação, para a cura, para libertações, para levantar um povo dedicado ao Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Você que recebe e concorda com a oração, diga amém. Fala assim: glória a Deus, aleluia. Então aproveita aquele coraçãozinho lindo e maravilhoso, manda para alguém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando agora, né? Que está em casa, ou seja, onde você estiver, na cidade que você estiver. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Eu costumo dizer a vocês: não fiz a pergunta, vocês estão felizes? Oh, glória a Deus, amém. Então, eu costumo sempre falar com vocês que eu sempre fico muito empolgado quando eu estou trazendo uma palavra ao coração de vocês. Eu entendo a palavra como uma boa semente, e como toda boa semente, ela, para dar o bom fruto, ela precisa da resposta da terra, que é o seu coração. Então eu confesso a vocês que não é fácil chegar domingos, ou pelo menos em alguns domingos, subir nesse altar. A nossa alma se agita, a nossa alma, a gente vive, né, os conflitos diários, a gente tem ansiedade diária, como todo mundo tem. E toda vez que a gente sobe aqui, a gente sobe debaixo de uma responsabilidade, e eu peço isso sempre ao Espírito Santo, para que não saia nada do coração do homem, Carlos Eduardo, mas possa sair algo que edifique a sua vida. E aquilo que edifica a sua vida é uma palavra de Deus, né? Então a gente só precisa ser um canal da bênção do Espírito Santo de Deus. E a nossa expectativa, eu estou com a expectativa alta, né? De que você seja impactado pela presença do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Amém? Quero saudar meu irmão ali, meu discípulo, filhão amado, Bruno, né? Ele está aí impedido, teve um acidente com o pé, mas graças a Deus já está retornando a casa, né? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Quem tem uma boa notícia aí? Quem tem uma boa notícia? Quem guarda uma boa notícia no coração? Quem tem uma boa notícia? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem uma boa notícia? Levanta a mão, deixa eu ver quem tem uma boa notícia mesmo, uma boa notícia de hoje, ou de ontem, uma boa notícia. Levanta a mão e segura a mão para o alto, para ver. Pouca gente com boa notícia. Ok. Você que está com boa notícia, olha para alguém e fala assim: vou te contar uma boa notícia. Amém? Então você vai ser profeta, vai dizer assim: você precisa ser portador de boas notícias. Irmãos, porque a série Insight, você que está chegando hoje, você que nos visita agora, nós estamos numa série chamada Insight, e nós estamos olhando nos domingos e aprendendo junto com vocês a respeito de uma mentalidade cristã que alinha aos princípios redentivos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos sendo desafiados a pensar como Cristo pensa, tá legal? Esse é o desafio nosso aos domingos na série Insight. Perdeu alguma série? Tem lá no app da nossa igreja, ou no YouTube, você vai na página lá do YouTube, você tem as ministrações
dos domingos anteriores, onde nós estamos trabalhando a série Insight. Se eu não estiver enganado, eu acho que hoje é o 4º domingo que nós estamos falando da série Insight. E hoje eu vou falar com você que eu e você, nós temos a mente próspera de Cristo Jesus. Amém? O que eu vou falar hoje? Que eu e você... Rapaz, vocês são fera demais. Eu só escutei o pessoal aqui debaixo da galeria, não escutei ninguém. O que eu vou falar? Que eu e você, nós temos a mente próspera de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Quem crê, levanta a mão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa entender que quem tem a mente próspera de Cristo Jesus é portador de boa notícia. Nós estamos fazendo guerra aqui. Nesses domingos nós fazemos uma guerra velada. A gente sobe no ringue, para lutar e prevalecer contra algumas mentiras que temam reinar ao coração de algumas pessoas e que colocam as pessoas com um comportamento murmurador e desacreditado a respeito de si próprio e a respeito de um futuro glorioso. Nós estamos lutando, gente. Aqui é uma luta. Nós vamos lutar contra todos esses espíritos malignos que quer tirar de mim e de você essa funcionalidade da mente próspera de Cristo Jesus. Amém? Então olha para o seu irmão. Eu acho que é a última vez que eu pedi para você olhar para ele, né? Olha para o seu irmão e fala assim: vamos lutar com o pastor. Mas luta sabendo que você é vencedor. Aleluia, glória a Deus. Estava olhando algumas notícias a respeito do tema e descobri 2 recortes de jornal falando sobre complacência. E nós vamos trabalhar a mente próspera, é diferente de uma mente de complacência. E encontrei na Folha de São Paulo o sociólogo Zander Navarro, que afirma que a complacência é a marca que define o brasileiro. E lendo esse artigo, ele diz mais ou menos na sua tese o seguinte: que a complacência é uma atitude de subordinação pela incapacidade, ou seja, eu vou me colocar subordinado a alguém por uma incapacidade minha ou sua de discernir, criticar, porque a nossa vontade, a nossa capacidade de fazer escolhas e de conhecer os valores das coisas, elas foram afrouxadas. Então ele está dizendo que o povo brasileiro é um povo frouxo na sua vontade, porque ele não consegue tomar as decisões corretas, porque ele não consegue escolher, ele não consegue discernir entre o certo e o errado. É isso que ele está dizendo. E olha mais o que ele fala. Então ele fala assim, que essa incapacidade é proveniente do desconhecimento das grandezas de valores. Então, normalmente, o cidadão brasileiro, ele opta para ser neutro, centro, mornidão, porque ele não tem uma palavra, uma opinião formada. Então ele se deixa ser subordinado por alguém que ele vai advogar e dizer que é maior do que ele. Veja, ele vai falando um pouco mais. Ele vai dizer, por exemplo, que esse caso dessa indolência, né, dessa complacência, tira de cada um de nós a capacidade de ser um corpo minimamente organizado para poder defender valores e princípios que para nós são caros. Então ele vai dizer o seguinte, que por sermos da forma que o povo brasileiro é, nós não nos levantamos, esse é o meu entendimento agora, né? Nós não nos levantamos como um corpo bem ajustado e que levante através de uma coesão de valores e de princípios a defender e a proclamar uma verdade. E isso eu estou trazendo para o gueto religioso. Ele não fala sobre isso. Ele é um crítico, sociólogo da sociedade.
Tem um cunho marxista aqui? Tem sim, é verdade, tem um cunho marxista sim. Mas o que ele fala não deixa de ser, ao meu ver, uma verdade dita ao meu e ao seu respeito como povo brasileiro. Vamos lá. E aí, eu peguei uma outra revista, que é uma revista do Exame de 2018, e que o título está assim: não deixe a complacência descarrilhar sua carreira. Esse texto foi publicado, vou tentar falar bonito agora, tá, minha professora de inglês? Na Northwest University. Falei mais ou menos, né? Tentei, né? Ali, estou tentando. Então, ele traz uma tradução de um artigo de uma universidade americana, e eles trabalham mais ou menos o seguinte: olha que interessante, eles destacam que pessoas que se tornaram, por exemplo, complacentes e resistentes ao mesmo tempo a uma mudança quando elas estão dentro de um lugar de um trabalho. Então a revista Exame está olhando as pessoas dentro do ambiente de trabalho. Essa pessoa trabalha na função que você tem, e você aumentou, você foi promovido de cargo, e você gostou porque foi promovido, e você acomodou naquela função no qual você foi colocado e posto. Então ele está dizendo que essa complacência nesse lugar funcional de trabalho, eu melhorei um pouquinho de vida, agora eu estou conseguindo comer carne, que está quase difícil comer carne hoje, né? Você já está comendo picanha. O Wander hoje postou para todo mundo ver, né? Ele estava no churrasco, ele está comendo carne e não está chamando o pastor. É pecado, não é, gente? O que vocês acham? Comer carne e não chamar o pastor, isso leva direto para o inferno. O que vocês acham? Mentira, não leva não, só brincando com vocês. Então veja, então ele está falando desse ambiente funcional do trabalho. Vê se você concorda com ele. Ele vai dizer o seguinte, está coçando aqui, que essas pessoas, elas agora resistem a uma mudança, e elas tendem então a não ser mais pessoas curiosas. Elas evitam correr riscos, por exemplo, no trabalho. Elas não arriscam coisas novas, querem que tudo fique exatamente do jeitinho que está, né? Chama-se isso a incapacidade de se adaptar ao novo. Olha que interessante. Então ele está dizendo que nos tempos atuais, onde nós temos uma correria frenética, onde nós vivemos um mundo de rupturas. O que rupturas? Que eu quero que você entenda com rupturas. Rupturas é sempre nós saímos de um modelo e entrando para o outro. Nós estamos numa transição de tempos, de épocas, de pensamento, de costumes, de valores. O mundo é um mundo de rupturas. Uma criança, quando ela sai do ventre de uma mãe, ela está vivendo um tempo de ruptura. Ela está saindo do ventre e vindo ao mundo. Um jovem, quando ele está casando, ele está vivendo um ambiente de ruptura. Ele está saindo do ambiente de ser solteiro e está entrando no ambiente de ser casado. Isso é uma ruptura. Você entende isso? Então a ruptura, ela faz parte do viver aqui e agora. O crescimento individual, coletivo, intelectual, espiritual, são rupturas que acontecem com a gente. Correto, Samara, a melhor psicóloga daqui de Muriaé região, amém? Glória a Deus, aleluia, amém. Você podia falar com mais impacto, assim, eu enchi sua bola. Você podia falar assim: sim, meu querido e amantíssimo pastor, você tem razão, amém. Então vamos lá. Então diz que nesse ambiente todo, ele aponta algo. Ele fala assim, que nós precisamos ser pessoas que saibam ler o ambiente. Nós precisamos de ser pessoas que seja criativo para apresentar soluções às demandas atuais. Nós precisamos ser pessoas que criem as alternativas, sermos reflexivos, também críticos, para que nós possamos analisar com mais profundidade tudo aquilo que nos cerca. E esses ingredientes, eles são necessários porque nós estamos vivendo as nossas atualizações. Então veja, 2 revistas estão falando de uma mente complacente, e ao ler, eu concordo com elas. Eu concordo com quase tudo daquilo que eles estão afirmando sobre a mente complacente. Você entendeu isso? Você concorda com isso? Você achou exagerado? Olha que frase interessante. Não se pensa grande porque nós somos ricos. Por pensar grande, nos tornamos ricos. Vou repetir.
não pensamos grande porque somos ricos, mas o pensar grande nos torna ricos, ou entende-se prósperos. Quando você pesquisa a palavra grandeza no dicionário, você vai ver que a palavra grandeza, ela vai encontrar sinônimos ou significados distintos para a física, para tudo. Mas sobre aquilo que nós queremos falar, ele também fala de uma grandeza que nós podemos avaliar e pensar em relação ao caráter, ao homem e à mulher. Uma grandeza de um homem, de uma mulher que é íntegro, uma grandeza nos seus sentimentos, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que é excelente em tudo que ela faz. Eu entendo que esse pensamento que nós colocamos, que quando você pensa grande, você se torna rico, isso está correlacionado à capacidade de dimensionar a grandeza do homem e da mulher que você é, ou que você está se tornando. Pessoas de grandeza, eles são pessoas que eles acreditam e têm esperança. Pessoas de grandeza, pessoas nobres, são pessoas que elas não se definham diante de qualquer adversidade pelas quais elas venham passar e enfrentar. Pessoas de grandeza, elas conseguem tirar de um ambiente interno algo tão forte, tão poderoso, que tem a capacidade de transformar todo o ambiente externo. Porque a grandeza de um homem e a grandeza de uma mulher não está naquilo que está fora dele ou aquilo que está fora dela, mas está naquilo que está dentro desta pessoa. Homens e mulheres grandes ou de grandeza, nobres, pensam como os reis, analisam e veem tudo numa perspectiva totalmente diferente. A maneira de ele entender, discernir as coisas surge da grandeza dos seus corações. Nenhum homem que anda com grandeza, nenhuma mulher que anda numa visão de grandeza diminui um semelhante. Uma grandeza cristã significa que nós temos a capacidade de olhar para pessoas como eu e você e não diminuir nenhuma dessas pessoas. E às vezes nós fazemos isso porque nós olhamos a pessoas e lemos a pessoa de acordo com o pecado o qual essa pessoa está praticando, ou então está escravo dela. Então quando eu olho e classifico a pessoa pelo pecado, então eu dou um valor a essa pessoa, e eu digo que essa pessoa não vale nada, eu digo que essa pessoa, então ela não é importante, porque essa pessoa está sendo degenerada pelo pecado que corrompe, que prende, aprisiona essa pessoa. Mas veja, homem de grandeza como Jesus, ele deu a vida por esse tipo de gente. E quem dá a vida por alguém que eu e você olhamos e analisamos e sentenciamos essa pessoa a um valor menor, Jesus nunca fez isso. Jesus, ele disse que a missão dele era para vir para salvar e resgatar o que havia sido perdido. Agora veja, se aquilo que havia sido perdido toca o coração de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para fazê-los eles se moverem da sua morada celestial, vir para essa terra, assumir a forma corpórea de um homem, para morrer numa cruz, para que tenha eu e você de volta a Ele. Meu irmão, você consegue ler o céu se movendo dentro de uma grandeza que o céu atribuiu ao ser humano. O que é isso que Ele atribuiu ao ser humano? Que o homem e a mulher são valiosíssimos. Eles valem o sacrifício da vida de Jesus. Então, homens de grandeza, eles começam a olhar agora o ambiente que está ao nosso redor, e esse é um exercício meu e seu. Eu não estou querendo dizer com você que essa verdade ela é 100% vivenciada por mim, não. Eu também estou como você, eu também estou sendo esticado como você está sendo. E todas as vezes que eu olho para alguém fora da grandeza de um cristão, então o Espírito Santo me adverte e me corrige, para que eu possa lançar o olhar adequado e exato a respeito de pessoas. Irmão, pensa bem, o mundo que nós estamos vivendo, o mundo polarizado, precisa de homens e mulheres de grandeza. Porque hoje, meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar para as pessoas sem ódio.
Nós precisamos olhar para as pessoas não pelas preferências de esquerda ou de direita, não pelas preferências que elas possuem, mas nós precisamos sim exercitar o nosso coração e alma a entender todas as pessoas e ver todas as pessoas pela grandeza de um coração nobre. Coração nobre de quem? De homens e mulheres nobres que são grandes. E quem são esses homens e mulheres nobres e grandes que eu estou falando? Estou falando de quem? Eu estou falando de mim. Amém? Vocês são tudo cabeçudo, né? É só de mim que eu estou falando? Eu já na grandeza já coloquei vocês todos de cabeça grande. Eu errei na grandeza, né? Vocês não são cabeçudos. Mas olha só, pega o fio da meada, você precisa vir comigo. A semente está sendo semeada na terra do seu coração. Quando eu digo para você que essa aqui, eu estou falando do homem de grandeza, digo que esse sou eu, você vai dizer que você não é essa pessoa, por quê? Porque essa pessoa sou só apenas eu. Por que essa pessoa não é você? Talvez pela incapacidade de ver em você uma nobreza, mas a capacidade de olhar sempre para o outro e achar que o outro é mais importante do que você. E nós estamos todos aqui no mesmo pé de igualdade. Todos nós somos iguais diante de Deus. Não é o que você tem no banco que faz você ser maior ou menor do que eu sou. Não é a roupa que você está vestindo, não é a sua profissão que torna você uma pessoa mais importante. É pelo simples fato que você é uma criatura de Deus. Deus fez você com grandeza, Ele botou valor sobre você. Você consegue entender isso em nome de Jesus? Levanta a mão, fala assim, amém, glória a Deus. Você pode ficar um pouco mais empolgado, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Será que esse ar-condicionado está ligado? Aleluia. Então vamos lá. O que eu quero que você comece a entender sobre algumas verdades do Espírito Santo de Deus, quando Ele diz ao meu e ao seu respeito. Primeira questão, me ajuda aqui, Arthur, vamos colocar o texto 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, para que essa galera possa ver o texto. Olha uma verdade a seu respeito. Podemos ler junto? Vamos lá. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fala assim, fala igual o Juninho, fala assim, aleluia. Fala assim, aleluia. O que esse texto está dizendo? O que ele está falando a seu respeito? Cutuca no seu irmão do lado aí e fala assim, eu acho que esse texto está falando o seguinte. Fala aí. Assim, eu acho que ele está falando que o meu corpo e o seu corpo é uma casa que o Espírito Santo de Deus mora. É isso que você entendeu? É isso? Então vamos dizer, vamos lá. Olha como você não é qualquer pessoa. O texto está dizendo que o seu corpo é uma casa aonde o Espírito Santo de Deus, se é o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Ele habita, Ele é encontrado, Ele mora. Fala assim, aleluia. Meu Deus, ajeite seu corpo aí agora, estufa o peito, que o negócio vai ficar bom. Veja, significa que Deus, que criou tudo, pelo poder de uma palavra, que Deus que sustenta tudo, pelo poder da sua palavra, significa que esse Deus do universo, Ele mora e habita dentro do corpo humano, dentro do homem e dentro da mulher. Uau, isso é interessante. Então significa que aquele que tem poder de gerar vida e de fazer coisas que não existem vir a existir, significa que aquele que tudo sabe, tudo conhece, que está em todos os lugares, pelo Espírito está dentro de você, vive dentro de você. Primeira verdade a seu respeito. A segunda verdade a seu respeito está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que vai dizer o seguinte, olha lá, porque a um é dada mediante o Espírito que está onde? Dentro de você, dentro de mim. Vamos lá, o Espírito está dentro de quem? De mim. Então, porque a um
Opa, esse A1 eu vou dar o nome, esse A1. Porque ao Carlos Eduardo, vocês pegaram o negócio aí? Então, porque a é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Veja, espera lá. Será que eu estou entendendo bem, Gravel? Será que eu estou compreendendo bem? Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você, você tem acesso a Ele que mora dentro de você, a um dom chamado sabedoria, chamado conhecimento. Sabe aqueles dias que eu e você estamos passando por um momento terrível e que leva a mim e a você a termos pico de ansiedade, porque nós não sabemos o que devemos fazer? Você lembra quando você fica desesperado e bate na porta de um, bate na porta de dois, bate na porta de três, de quatro, de cinco, de todo mundo, para que eles digam a você algo que você não sabe? Sabe aqueles dias que você não dorme direito, não come direito, porque sua mente fica rodando, pensando, analisando todas as coisas? Sabe esses dias, dia humano, dia de Carlos Eduardo, dia de Pastor Cadu, dia de Juninho, de Júlia, dia de Érica Condé, dia meu e seu, quando nós estamos assim, sabe aquele dia? Vocês têm esse dia? O que nós estamos fazendo nesse dia? Nós estamos marcando maior bobeira, porque o ser criador do universo, que é dotado de sabedoria e de conhecimento, mora dentro de mim. E o que nós não fazemos nesse dia? Não perguntamos por Espírito Santo de Deus. E quanto mais tempo a gente demora, mais esquisito a gente fica. Olha para o seu irmão e fala assim: você fica mais esquisito na sua demora. Olha, agora olha que doideira. Quem é o homem que a Bíblia fala que ninguém foi igual a ele em sabedoria? Salomão. Quem deu sabedoria a Salomão? Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Tá. O Espírito Santo de Deus fez Salomão sábio, foi isso que a gente leu? Foi? O que a sabedoria fez de Salomão? O homem mais rico do planeta Terra, mais próximo do planeta Terra. O homem que tinha fronteiras alargadas. Não combina pobreza com Salomão. E eu não estou falando pobreza só financeira, não. Estou falando pobreza de espírito, pobreza de tudo. Não combina. Esse homem é grande, ele é nobre, ele pensa tudo grande. Não pensa nada pequeno. Eu vou fazer um puxadinho. Faz logo um palácio. Para que você vai ficar fazendo puxadinho? Faz o palácio. Não é não? Pensa grande. Olha para o seu irmão e fala assim: pensa grande. Então veja, esse mesmo espírito de sabedoria que estava em Salomão e fez Salomão sábio, está dentro de mim, está dentro de você? Está ou não está? E qual a diferença de Salomão e qual a diferença para mim e para você? É que a gente não está conseguindo acessar como Salomão acessou a sabedoria que estava com ele. Ok? Vamos lá, avançando. Terceiro ponto. Nós temos acesso à mente de Cristo, que significa dizer que podemos e devemos pensar como Deus pensa. Isso choca você? Olha para o seu irmão e fala assim: você pode pensar o que Deus está pensando. Ih, rapaz, parece que eu estou sendo aqui algum herético, né? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa expressão, quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo, provavelmente é uma pergunta feita por um profeta do Antigo Testamento, que estava normalmente perguntando o seguinte: quem pode entender o que Deus pensa sobre nós? Essa é a indagação desse homem. Quem pode entender
o que Deus pensa sobre nós. Por que do Antigo Testamento? Porque o Espírito Santo não morava neles, só visitava. Então vamos lá. O apóstolo Paulo responde a pergunta. O apóstolo Paulo responde a pergunta dizendo mais ou menos assim: nós que recebemos o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, o mesmo Espírito que vive em nós, os que vivem em Jesus, nós de fato pensamos como Deus pensa. Qual é a novidade que o apóstolo Paulo está dizendo? Que na época do Abraão, na época do Moisés, na época de Isaías, na época de todos esses profetas, homens de Deus maravilhosos, eles não tinham o que eu e você temos hoje, a presença do Espírito Santo morando dentro de nós. O que eles tinham era uma visitação do Espírito Santo de Deus, afirmando algumas verdades ao coração deles, mas o Espírito Santo de Deus não morava sobre eles. Tanto é verdade que Moisés, Deus vai falar com ele para fazer um tabernáculo, e o tabernáculo era o lugar onde Deus fala assim: eu quero andar no meio de vocês. Depois, ele vem, o templo de Salomão é feito, e nós temos ali um lugar da casa de Deus, aonde a manifestação de Deus, ela se movia, as pessoas peregrinavam para ir a Jerusalém, para ter a presença de Deus com ele, através da arca da presença. Mas passou o tempo do tabernáculo, passou o tempo do templo de Salomão, e nós chegamos a viver a época e a estação onde nós nos tornamos a morada celestial, a casa habitada do Espírito Santo. Por isso se cumpre aquilo que Deus disse a Davi, que ele não habita em templos feitos por mão, mas ele habita no espírito, na alma, no espírito do homem e da mulher, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua história e da sua vida. Então esse Espírito Santo, ele decidiu morar dentro do meu e do seu espírito. Então significa que aonde eu vou, eu levo o Espírito comigo. E aonde eu vou, a sabedoria do Eterno está comigo. Aonde eu vou, o discernimento do Eterno está comigo. Aonde eu vou, a visão exata do Eterno está comigo. Aonde eu vou, Ele está comigo. Você podia ficar um pouco mais empolgado? Então veja, diante disso, Paulo, ele é categórico em afirmar uma coisa. Paulo é abusado, porque Paulo fala assim: nós temos a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Uau! Novidade, ruptura numa estação e numa época. Novo. O religioso não entendia. E eles estão o tempo todo falando assim: deixa a coisa do jeito que é. Lá vem esse cara falando coisa que não existe. Lá vem esse cara falando coisas que não. Não é assim. O que o nosso pai falou lá, que Deus falou com o nosso pai Abraão foi isso. O que Deus falou com o nosso pai assim é isso. O que Deus falou com Moisés é isso. Aí você vê o Novo Testamento, os homens de Deus falando assim: o antigo, ele aponta para o novo. Guarda aí essa senha aqui que eu vou dar para você hoje, tá? Fala assim: o antigo aponta para o novo. Ok, deixa eu avançar um pouquinho. Então a mente de Cristo é, na verdade, a chave para potencializar a minha e a sua mente. Tem algumas coisas que o pastor, como é que ele chama? Meu Deus do céu. Não, ele é das antigas. A Érica sabe. Pegou mal, né, Érica? Das antigas, e você sabe, né? Não, mas o Vitor Corrêa de você também sabe. Lembra aquele pastor presbiteriano, Caio Fábio? Bom, eu estou falando do Caio Fábio. Tem muitas coisas que eu discordo que o Caio Fábio fala, tá? Não depende se fosse um pastor assinou. Não, a gente tem que saber ouvir com filtros tudo que as pessoas falam. Mas teve uma coisa que o Caio Fábio, ele falou, que eu assino embaixo, eu falei assim: eu concordo. Apesar de que ele não me chamou para eu concordar, né? Na verdade, eu estou criando alguma guerra com essa palavra concordo, né? Parece que a gente fala e você tem que concordar com alguma coisa que eu falo, né?
Já viu? De repente, no nosso diálogo, a gente fala assim, não, isso eu concordo, isso eu não concordo. Na maioria das vezes, me dá vontade de ser sem educação. Eu falar, às vezes eu penso, eu não falo, eu falo assim, mas eu não estou te perguntando se você concorda ou não concorda. Eu só estou dizendo. Já viu? Como a gente tem que ter, nós somos esquisitos, nós seres humanos somos esquisitos. A gente está dizendo todo o tempo assim, se você fala que eu quero ouvir, eu concordo com você. Se você fala que eu não quero ouvir, eu não concordo com você, porque eu penso diferente. E sou eu, gente. Também é você, ou alguns de vocês, correto? Ele dizia uma coisa, ele falava assim, que a Bíblia precisa ser lida do Antigo ao Novo Testamento, numa hermenêutica, ou numa centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele fala assim, eu preciso olhar para o Antigo Testamento tendo o filtro da pessoa de Jesus. Mas eu preciso olhar para o Novo Testamento tendo no filtro a pessoa de Jesus. E eu preciso olhar para os nossos relacionamentos interpessoais tendo como filtro a pessoa de Jesus. Porque se nós somos cristãos, nós somos cristocêntricos. Se nós somos salvos por Jesus e tornamos Jesus Senhor da nossa vida, Ele dita o que nós somos, o que nós precisamos fazer. Então, a gente precisa experimentar a agir com o outro como Jesus agiria. Nós precisamos aprender a olhar para o outro como Jesus olha. E nós precisamos aprender a resolver as nossas situações conflituosas da maneira como Jesus resolve. Isso é ser cristão. Isso é ter uma hermenêutica correta. É você analisar todo o fato a partir da pessoa de Jesus Cristo. Você sabia que você que está casado, você pode olhar para o seu casamento na perspectiva de Jesus Cristo? Você sabia que você que está solteiro, você pode olhar para a sua solteirice na perspectiva de Jesus Cristo? Você sabia que você que tem filhos, você pode olhar para ter filhos na perspectiva de Jesus Cristo? Você sabia que você é empresário, você pode dinamizar, exponencializar a sua empresa na hermenêutica de Jesus Cristo? Cristo precisa ser o centro. Cristo precisa ser o ponto da nossa convergência. Cristo precisa ser o lugar onde nós não paramos de falar eu concordo, eu discordo. Cristo precisa ser a nossa convergência, onde nós falamos assim, amém, porque amém significa assim seja. Você está comigo ainda? Então dá um glória a Deus, fica um pouco mais animado, pelo amor de Deus, aleluia. Então veja, então Paulo vai falar que nós temos a mente dele, eu e você precisamos pensar como ele pensa. Agora, o que eu preciso fazer para pensar como ele pensa? Eu preciso fazer guerra contra a mente complacente. Falo disso daqui a pouquinho. Antes disso, quarto ponto. Olha que a Bíblia fala a meu e ao seu respeito. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler? E se assim, se alguém está em Cristo, completa para mim. É nova criatura. Completa agora. As coisas as novas, eis que se fizeram novas coisas. Vamos lá. Quem pode dizer para mim que agora, levantar sua mãozinha bonita, com esmalte ou sem esmalte? Você vai levantar sua mãozinha e vai falar assim, quem aí é de Jesus? Levanta a mão, por favor, sim. Levanta a mão, sim. Deixa eu ver quem é de Jesus. Amém. Glória a Deus. Manda um beijinho para essa pessoa que é de Jesus. Fala assim, amém, amo você. Então veja, nós somos de Jesus. Mas a verdade que a Bíblia está falando a meu seu respeito, que somos de Jesus, é que ele diz que nós somos uma nova criatura. O que a Bíblia está afirmando é que coisas antigas são antigas e que coisas novas estão sendo feitas em mim e a partir de mim, porque eu sou uma nova criatura. Mas essa palavra nova, no grego, ele tem o sentido, o significado, que esse novo é associado a um protótipo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que a partir do momento em que você nasceu de novo, pelo Espírito, na pessoa de Jesus Cristo, você foi colocado como um protótipo, uma referência, algo que até então o mundo não havia visto e conhecido. Você nasceu uma nova criatura, você não é mais igual você era, e você não é mais igual às pessoas que não nasceram de novo. Ele diz que você foi colocado na terra para ser um referencial de quem é uma nova criatura. Você já viu um cavalo voador? Não? Não? Só em filme. Mas você já viu um cavalo voando?
Cavalo voando existe? Até aparecer um. Antes do Espírito Santo de Deus vir, existia um novo homem, uma nova mulher? Não. Se você perguntasse lá, antes da descida do Espírito Santo de Deus, falar assim: tem algum novo homem, uma nova mulher em Cristo aqui? Eles vão falar assim: o quê? O que você está falando? Que isso? Por isso, protótipo. O dia que aparecer um cavalo voando, ele é um protótipo de um novo. Agora vai existir um monte de cavalo voando. O dia que o primeiro homem aceitou Jesus, nasceu de novo, se tornou protótipo do primeiro homem. Então todo homem que nasce, toda mulher que nasce em Cristo se torna um protótipo. Protótipo aonde? Na sua casa. Talvez você é o primeiro crente da sua casa. Talvez você é o primeiro crente da sua empresa. Talvez você é o primeiro crente da sua aldeia que você vai. Você é o protótipo. Deus te levantou como referencial. Cara, você deveria ficar empolgado com isso, porque isso me empolga muito. Então veja, então nós somos novos. Olha, isso tudo a Bíblia está falando sobre você. Isso é mente próxima para a gente. Você não pode pensar fora disso não. Entendeu? Não se desqualifique. E não pense menos daquilo que Deus criou você. Você tem grandeza. Tá legal? Vamos no quinto ponto. E estou terminando. Aí ele fala que nós temos... Pode um espaço para o ar, vai. Obrigado. Aleluia, I love you. Então veja, temos a multiforme sabedoria de Deus. Fala assim: meu Deus. Fala para o seu irmão assim: eu não sei o que é isso não, mas meu Deus. Nós temos a multiforme sabedoria de Deus. Está lá em Efésios capítulo 3, Arthur, no versículo 10. Efésios 3, versículo 10. Para que pela igreja... Quem é a igreja aqui? Eu. Alex, você não é não, Alex? É? Então quem é a igreja aqui? Glória a Deus. Então, pela igreja, vamos falar o nosso nome, pelo pastor Cadu. Isso. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Aonde? Nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Meu Deus, olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Os anjos não sabem o que Deus vai fazer daqui a 5 minutos na sua vida. O que os anjos fazem aqui? Tudo olhando. O que vai acontecer? O que ele vai fazer? Como ele vai agir? Daqui a 5 minutos, momento de altar, você entregou o coração. Algo novo aconteceu. Os anjos sabem. Porque você anuncia as grandezas de Deus nessa terra. Coisas que nem os anjos sabem. Saberão através da sua vida. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Pode dar um glória a Deus. Dá um salve de palmas. Vai lá, Juninho. Vai lá, Wanda. Amém. Isso. A gente tem que ficar mais empolgado com Jesus. Vamos lá. Você pode dar mais. Agora vem cá. Presta atenção. Você acredita que Deus já viu o futuro? Sim ou não? Está em Apocalipse. Ele já disse como é que as coisas vão terminar. A história está na mão dele. Ok? Você acredita que você pode ver o seu futuro? Sim ou não? Não é para você ir na cartomante. Não é para você ir lá jogar búzios, tarô. Não é isso. Estou falando coisa séria. Não fica com... Poxa, não fica com... Né? Não fica com essas coisas, não. Eu estou falando de você entender o seu futuro. Você acha que você consegue ver seu futuro? Sim ou não? Por exemplo, se você me perguntar aqui agora: pastor, você tem certeza da sua salvação? Yes. Posso cair aqui agora, duro. Estou com meu pai. Mas como é que você sabe disso? Porque ele me disse. Ele não disse para você não? Ele não disse para você ou você não ouviu? Não é quem vai só reproduzir um sonzinho não, tá? Você está no céu. Por quê?
porque eu sou bonzinho. Você não está lascado. Reveja seus conceitos de entrada de céu. Porque se você me responder que você é bonzinho, você está mais perto do inferno do que do céu. Veja. Porque Deus disse. Como é que você sabe? Porque eu ouvi ele falar. Mas Deus fala? Fala. Eu nunca ouvi. Mas não quer dizer que ele não fala. Isso só significa que você está surdo. Porque ele fala. Não é porque você não escuta que ele não fala. Não é porque você não crê nele que ele não exista. Deu para você pegar aí o negócio? Então veja então. Eu posso ter uma visão do futuro. Agora, uma visão do futuro é uma visão da fé, que é uma fé da esperança. Sabe o que a gente precisa nos tempos de pandemia? Da visão do futuro. Porque a gente está refém da visão sufocante do presente. Porque nós já falamos, olha, você está igual cartomante. Olha para o seu irmão e fala assim, você virou seu próprio cartomante. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui vem a sabedoria de Deus, as criatividades explodem às vezes na minha mente aqui. Gostei dessa. Tem um pessoal que depois posta aí no Instagram, posta aí, você é uma cartomante. A seu respeito. Você já está falando que seu futuro é uma desgraça, que não vai dar certo, você vai quebrar, que você vai morrer, que você está com Covid. Você é uma cartomante do inferno. Você já fez uma profecia a seu respeito. Você escolheu dizer para você o futuro que você quer ter, sem ouvir o que Deus disse a seu respeito do futuro que Ele quer que você tenha. Todas as vezes que você diz que você não consegue, você é cartomante do inferno. Porque você está comprometendo o seu futuro com uma palavra de desencorajamento. De quem? Sua. Entendeu isso? Os solteiros, acho que eu vou ficar para titia. Pronto, você bloqueou um casamento. Deu para pegar o pensamento? Você bloqueou. Fechou. Vou fazer uma entrevista de emprego. Eu vou lá, mas não vou passar. Então não vai. Vai gastar dinheiro à toa, vai gastar tempo ficando na fila. Não vai. Você já praquejou o seu futuro. Você entendeu? Ok? A mãe olhando para o filho. Esse filho é um desgraçado. Ele vai converter? Por você não. Você já falou que ele é um desgraçado, que ele não vale nada, que ele é isso e aquilo e tal. Acabou. Você acabou com ele. Você sabotou o futuro dele. Está entendendo isso? Amém? Olha para o seu irmão, para sua irmã, e fala assim, para de ser cartomante de você mesmo. Deixa Deus falar do seu futuro. 7º ponto e último. A amizade com Deus muda tudo para nós. O texto de João 15:15 vai dizer o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas temos chamados amigos. Fala assim, amigos. Agora olha legal do amigo. Olha quem é amigo. Meu Deus, o amigo não é o cara lá do Instagram, do Facebook. Olha quem é um amigo. Quem é um amigo? Lê para mim ali. Temos chamado amigos. Continua. Porque o amigo é aquele que conhece. O amigo é aquele que tem revelação. O amigo é aquele que conhece o coração do amigo. O amigo não tem segredo. O amigo fala sobre tudo. O amigo chora junto e se alegra junto. Agora veja, o nível de relacionamento que Deus quer ter comigo, com você. Deus chamou a mim e você para ser amigo. Deus não chamou a mim e você para ser simplesmente servos da concepção de escravo que não sabe o que o Senhor faz. Deus chamou a mim e você para ser amigo, participante. Deus chamou a mim e você para que Ele possa falar das coisas do coração dEle, para mim e para você. Esse é um amigo. Esse é um amigo de Deus. Ele conhece Deus e Deus o conhece. Que coisa incrível. Então veja, então significa que eu e você somos chamados para um nível de acesso que eu e você talvez não imaginamos. E esse nível de acesso levará eu e você para lugares inimagináveis.
lugares que eu e você jamais pensamos um dia em colocar a planta dos nossos pés, estar diante de pessoas que nós jamais pensaríamos que estaríamos diante dela. Olha, esse nível de relacionamento vai te dar um upgrade. Esse nível de relacionamento vai lançar você para frente, para um futuro glorioso, porque você se tornou um amigo. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Para concluir, pode ficar aqui do lado. Vocês ficam tudo olhando para mim com esses olhos compridos. Pode tomar uma posição, vem para cá. Você já está podendo ficar aqui? Tá tranquilo? Então fica aí, em nome de Jesus. Amém? Então veja, só abaixa um pouquinho o som do teclado. O que nos faz, o que nos tira de ter essa mente próspera, conforme de Cristo, eu vou te dizer o que é nós nos colocarmos em um lugar de ser meros espectadores. Sabe o que faz de você e de mim mero espectador? Quem que é o espectador? Aquele que só assiste, aquele que só está assistindo, vendo a coisa acontecer. Você sabe o que faz uma pessoa ser mero espectador, Nilton? A mente complacente. O que é uma mente complacente? Vamos lá. A mente complacente é a mente que não reage, aceita tudo. A mente complacente é a mente que ela não tem reação, ela não se move. É a mente procrastinada, que adia as coisas. A mente procrastinada, olha que interessante aqui. Olha que interessante. A mente complacente, infelizmente, a religião proporciona ela. De uma certa maneira, o que Marx disse, ele tem um ponto de razão. Que ele fala que a religião é o ópio do povo. Sabe por quê? Porque quando a religião deixa de manifestar o céu na terra, deixa de existir os atos criativos de Deus para a terra. E quando nós não temos os sinais do céu na terra, nós não temos esperança do futuro. Mas Deus chamou a igreja para poder trazer seu ponto de contato do céu para a terra. Porque você é isso tudo, você é templo, morada do Espírito, você tem a mente de Cristo, o poder de Deus está em você, tudo está dentro de você, Deus se move dentro de você. Então eu e você fomos chamados para trazer a verdade do céu para beijar a terra. Quando isso não acontece, então a religião, ao invés de transformar cidadãos, pessoas, sociedade, ela deforma, porque ela julga, ela pisa, ela escraviza, porque ela se torna uma religião de homens manipulando homens. Mas quando nós estamos antenados em ouvir o que o céu está falando, meu irmão, então nós começamos a ver a grandiosidade que Deus é. Nós vamos começar a ver e perceber a bondade que Deus é. Nós vamos ver a justiça que Deus é. Nós vamos perceber como Ele é lindo. Por quê? Porque eu e você o anunciamos nessa terra. Então a mente complacente de uma religião, quando te escraviza para você só vir de domingo a domingo, entrar numa igreja, cantar uma meia hora, escutar um texto, fazer uma oração, dando a você esses sentimentos que você está quites com Deus, é a pior coisa que uma religião pode fazer por você. É a pior coisa que a religião pode fazer por você. Essa religião é a religião do engodo, do engano. Essa religião é a religião do entorpecimento, que está tirando de você o desenvolvimento da grandeza de um homem e de uma mulher que Deus chamou você para ser, viver e estar. Se nós subjugarmos o nosso cristianismo a apenas participar de momentos culticos, nós não entendemos que é ser cristão. Se nós não entendemos que é ser cristão, nós seremos refém de algo que é um anestésico da nossa alma, mas que nos separa diametralmente do propósito e da vontade que Deus estabeleceu sobre a minha e sobre a sua vida. Deixa eu te dizer algo, querido. Preste atenção nisso. E aqui nós já vamos orar. Às vezes a gente tem medo de tentar coisas novas. Às vezes a gente acha que as inovações, elas são coisas do diabo. Presta atenção. Nós precisamos ser um povo inegociável nos princípios e nos valores, porque eles são universais e eles estão à frente de todos os tempos. Quer ver algo? Abre por favor em Efésios,
Eu vou pegar mais 5 minutos de vocês. Pode ser? Tenham concordância? Efésios capítulo 6, no versículo 5, por favor. Paulo está lidando com uma situação de uma época. Talvez você, quando escuta esse texto, você pode estranhar, mas essa época que Paulo está falando, era lícito pessoas terem escravos. A escravidão era lícita. Havia lei para administrar e para que você pudesse adquirir uma propriedade de um homem e de uma mulher. Nós estamos falando, não tenta ser anacrônico, querendo subjugar aquela época com a visão de hoje. Você precisa ver o que era aquela época com a visão daquela época. E naquela época era lícito ter escravo. Então veja, numa sociedade que é lícita ter escravo, ninguém fala sobre isso. Um homem ousou falar diferente. Numa época em que eu poderia ter a Rani como a minha escrava, ter o Edinho como meu escravo, ter uma família inteira como uma escrava, a ruptura chegou. Veja o novo trazido pelo Espírito Santo. Veja o novo do cristianismo chegando agora. Existem várias coisas novas do cristianismo. Agora você pensa bem, Paulo, que tem a mente de Cristo, disse isso. Vamos lá. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Ele está falando para quem é escravo, tá bom? Vamos lá. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos agora de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Agora ele diz o seguinte: você já não é mais o escravo do seu Senhor, você se tornou escravo de Deus. E como você é escravo do Senhor, você precisa servir o seu Senhor em amor, em obediência. Agora olha que ele fala assim: sirva o seu Senhor de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Está mudando aqui, vai. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Sabe o que isso coopera? Quando Jesus fala assim: se te bater na face, dê a outra. Só converte o iníquo, o homem de duro coração, com a humildade e o quebrantamento de um homem de Deus. Você só converte o seu patrão de coração duro quando você se torna manso, obediente e humilde para com ele. Quando você mede força com ele, você endurece mais o coração desse homem. Agora, porque vocês sabem que o Senhor pensar, tá, vai, pode passar. Agora para o Senhor, agora para o dono de escravo. Agora ele está falando para o dono de escravo. Olha o que ele está falando. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Qual a novidade do cristianismo? Em uma sociedade seletiva de grandeza de valores, quem é maior e quem é menor, um homem cristão, ele levantou a voz e disse assim: não existe quem é maior e quem é menor. Significa que todos nós somos um em Cristo. E significa que o servo, o escravo, precisa agir com amor com o seu Senhor. E significa que o Senhor precisa agir com amor com o seu escravo. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está fazendo uma ruptura. Paulo está fazendo um tempo novo emergiu. Uma luz veio ao mundo. Uma voz ecoa na sociedade, aonde ele quebra todo muro de diferença. E dizendo assim: se igualem em Cristo, porque em Cristo ninguém é maior do que ninguém. Agora todos nós somos chamados para o amor. Finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Isso não é o cristianismo de domingo. Isso não é o cristianismo de um culto de domingo. Isso não é um cristianismo onde eu me arrumo com minha roupa mais bonita, com um perfume mais cheiroso, e venho ficar algumas horas num templo fechado. Esse é o cristianismo da vida. Esse é o cristianismo das relações interpessoais.
Esse é o cristianismo praticado pelo empresário, pelo funcionário. Esse é o cristianismo praticado entre os cônjuges, entre pais e filhos. Esse é o cristianismo que precisa ser visto nas esquinas. Esse é o cristianismo que precisa ver em todos os cantos. Porque Deus chamou você e dotou você com uma mente próspera, conforme a mente de Cristo. E Deus disse que você é a luz do mundo e não a luz de uma igreja. Deus disse que você foi chamado para brilhar no mundo que está nas trevas e não para brilhar numa igreja. O seu lugar não é estar dentro de uma igreja fechada. O seu lugar é ser uma igreja em lugares abertos, como luz que aponta uma ruptura com todo o sistema que aprisiona e escraviza o ser humano. Isso é cristianismo. E por fim, cristianismo não se faz com palavras. Cristianismo se faz com atitude. Cristianismo se faz com aquilo que você fala e concorda com aquilo que você é, vive e faz. A maior negatividade do cristianismo dessas épocas é que o povo cristão tem uma retórica firme, boa e abençoada, mas tem uma prática mundana. Então, quando eu tenho uma oratória correta, mas uma prática mundana, eu me torno uma desgraça e uma vergonha para Cristo. Sabe o que nós precisamos dessa época? Nós precisamos que eu e você tenhamos a consciência ou a mente próspera de Cristo. Sabe o que Deus, eu entendo que Deus está fazendo comigo, Deus está fazendo com você, te alargando. Por que a série de insight? Para que você saia do seu comodismo, saia da sua mente complacente, saia do lugar que você aceita tudo, que você topa tudo, que você não se move. Sai desse lugar que você transfere para outros a responsabilidade que é sua. Sai desse lugar de complacência e começa a entrar no lugar que Deus te estabeleceu para estar, fazer e ser. Agora, pastor, como isso vai acontecer, irmãozão? Eu não sei, sinceramente eu não sei. Mas, pastor, e se der errado, tenta de novo. E se eu pagar mico, pago o segundo. Quer ver como é fácil pagar mico? Jesus disse para nós orarmos pelos enfermos, correto? Jesus disse para a gente orar pelos enfermos, correto? Não. Jesus nunca disse para a gente orar pelos enfermos. Jesus nunca mandou você orar por um enfermo. O que Jesus mandou você fazer? Curar o enfermo. O problema é que a nossa mente complacente, a gente entende errado o recado. Jesus manda você curar e você fala assim: Jesus falou para eu orar. Aí nós ainda temos aquela classificação de crente que não ora em público, quanto menos orar por alguém. E a gente tem essa classificação de um homem e de uma mulher que fala assim: eu tenho vergonha, eu não sei orar. Se ele tem vergonha de orar, jamais ele vai curar. A mente complacente dele colocou ele refém dele mesmo, de ser aquilo que Deus chamou ele para ser. Porque ele ouviu errado, ele creu errado, ele está agindo errado. Mas quando eu escuto certo, e quando eu alinho meu coração e minha mente naquilo que é a verdade, e eu obedeço, você vai pagar uns micos, você vai tentar curar algumas pessoas, talvez elas não serão curadas. Aí o que você faz, Júnior? Tenta de novo. Por que as pessoas não são curadas? Tom Sampaio disse uma coisa que criou paz no meu coração. Tom Sampaio falou assim: todos eles serão curados. Se estão com Cristo, se não na terra, no céu não há doença nem enfermidade. Não há uma possibilidade dele permanecer doente, enfermo, estando em Cristo. Pode ser que a gente não veja na terra, não sei porquê, mas no reino celestial todos vão ser curados. Sabe o que acontece? A gente é chamado para ir para a eternidade, mas o grande desafio é viver hoje com a mentalidade de uma eternidade. Para encerrar, a multiforme graça, sabedoria de Deus, ela é entendida como também a sabedoria multidirecional. Aí eu perguntava ao Espírito Santo agora à tarde, falei assim: o que é multidirecional? Também tem várias classificações. Filipe, eu entendi o seguinte, olha que lindo que Jesus falou comigo. O homem multidirecional é o homem que sabe transitar no passado, no presente e no futuro. Tudo se converge. O passado é a sua informação e não a sua morada. O presente é impulsionado pelo futuro. O homem multidirecional, ele está sempre em direção.
está sempre vivendo ruptura, sempre movimento. Porque o presente do homem multidimensional não é estático, ele é movimento. O seu passado te instrui e o presente te empurra para a esperança em Cristo. O homem multidirecional, ele sabe discernir tudo e ver tudo, e consegue ser resposta de esperança para qualquer presente ou estação que ele ainda vier a viver. Quem é esse homem multidirecional? Eu sou. Você entendeu isso? Irmão, ser cristão é coisa de outro mundo. Ser cristão é uma doideira de uma chapação eterna. Agora, deixa eu dizer algo. Quando eu preparo essas séries Insight, eu sou o primeiro a ser mexido nela. Eu sou o primeiro a me arrepender e pedir a Jesus para mudar a minha vida. E quando eu oro para a minha conversão, eu também oro para que o Espírito Santo de Deus possa dilatar você. Possa você enxergar o que você não enxergou, ver o que você não viu, sentir o que você não sentiu, e estar em lugares que você jamais pensou que um dia estaria. Mas essa decisão já não é mais minha. Essa decisão é sua. A única coisa que eu estou fazendo, me esforçando em Cristo, é de semear uma palavra no seu coração. E eu torço aqui, junto com Cristo, para que o seu coração se abra, para que você se torne o homem e a mulher multidirecional, transformador de gerações, aquele que muda tudo ao seu redor, com uma postura exata de quem você foi criado para ser e para existir. Amém? Feche teus olhos. Aleluia. Nós vamos dar um tempo para você orar, e nós vamos consagrar os elementos da ceia, e depois que nós nos alimentarmos da ceia, nós estaremos orando por cada um de vocês em nome de Jesus. Pastor Vitor, vem cá, meu amigo. Pode cantar uma canção, Juninho. Agite as águas paradas da minha alma, me leva com os teus rios que traz vida. Não tenho as palavras certas pra dizer, pra provocar-te a querer ir mais do que já me queres, e então fique de pé. A palavra de Deus, ela marcou mais uma vez a nossa vida. Essa palavra nos chama a respostas que eu e você damos em passos de fé em direção àquilo que Deus tem nos chamado. E eu e você, com essa mente nova, transformada, com esta multiforme graça de Deus habitando em nós e sendo com nós, nos conduzindo em atitudes, em atos concretos todos os dias, nos leva a viver um futuro grandioso no Senhor. Nós estamos diante de um momento dos mais expressivos da igreja, do corpo de Cristo. Uma vida entregue a nosso favor, a nosso resgate. E Ele mesmo nos mandou celebrar esse memorial. Ele mesmo nos chamou, porque o próprio memorial nos aponta para fora, nos leva a ir de encontro àquele que também precisa de Jesus, aquele que precisa também encontrar esse lugar que é a morada. Eu e você, que fomos encontrados um dia, queremos nesta hora
fazer parte desse memorial, desta mesa, o acesso que nos foi concedido pela entrega de Jesus. E nós estaremos então consagrando esses elementos, pedindo que o Senhor Jesus, através aqui da partilha do pão e do cálice, venha nos fortalecer e venha nos sustentar. Estenda uma das suas mãos para cá. Vamos abençoar e consagrar esses elementos. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição do Teu amado Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante da Tua divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças pelos benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com o Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém e amém. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e Ele partiu esse pão dizendo: comei todos vocês, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está posta. A mesa, ela é do Senhor. A mesa não é do pastor Vitor, não é do pastor Cadu, não é da igreja metodista. A mesa, ela é do Senhor. Todos são convidados, todos são chamados a participar. Você tem acesso. Isso foi conquistado pela entrega de Jesus naquela cruz. E você pode vir então, tomar do pão, tomar do cálice e participar. Nós faremos então 2 filas pelas laterais. Você já vem, pega do pão, pega do cálice, já participa e seja então fortalecido em nome de Jesus. Na galeria nós teremos também 2 pessoas lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. Escuridão, aonde me escondo, me alcança com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito, e então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Seu amor
como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, e então vem. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Aleluia. Irmão, nós estamos sendo desafiados. E todas as vezes que nós somos desafiados, o desafio leva a mim, leva a você a um lugar de renúncia. Nenhuma ruptura acontecerá na minha ou na sua vida se nós não decidirmos sair de um lugar de com conformidade com o mundo, com pensamento refém, escravo. Precisa haver dentro de mim, de você, uma disposição do novo de Deus. Eu quero orar com você nesse sentido. E se você puder e quiser, fique de pé. Nós vamos orar agora, todos vocês. E logo ao final da oração, Érica, eu quero te pedir para que você envie aqui à frente alguns intercessores. No final da oração, da bênção final, alguns intercessores vão permanecer aqui à frente. Para quê? Se você quiser que alguém ore com você específico, então você pode vir, chegar aqui à frente, que esse intercessor ou essa intercessora vai orar por você. Lembrando que essa oração vai ser feita de máscara, tá? Os intercessores todos com a máscara, sem tirar a máscara. E você que recebe a oração também com a máscara, em nome de Jesus. Quero lembrar você, antes da gente orar e encerrar, que lá atrás você pode pegar o ingresso para participar conosco do Dia dos Namorados. Então, se você já decidiu participar, dá uma passadinha, pega o seu ingresso, combine ali com as meninas em nome de Jesus. Se você está sendo desafiado a se prontificar para dar o seu serviço, o seu tempo, servindo nessa casa, no Ministério Infantil, servindo nessa casa na mídia ou qualquer outro lugar, por favor, também dá uma passadinha ali no balcão de informação. Se você pelo menos deixar o seu nome e o seu telefone, já nos ajuda bastante. Depois a gente entra em contato, conversa com você, esclarece algumas dúvidas caso você tenha. Irmão, erga a sua mão. Eu sempre gosto das mãos erguidas, porque as mãos erguidas são é um sinal de rendição ao Senhor. Eu perguntei sobre boa notícia, né? Vai orando, eu vou dando falando. Algumas pessoas falam assim: pastor, você pede para a gente levantar a mão, nunca que ora, nossa mão fica cansada, né? E na hora que eu peço, eu lembro vocês disso. O Juninho é uma dessas pessoas, está rindo ali. Então pode abaixar a mão, senão você vai cansar. Vamos lá, eu lembrei disso agora, Cláudio, perdão. Deixa eu só contar uma boa notícia para você. O Alex, nós estamos orando pela esposa dele, que teve uma reação do pós-Covid. Ela deu uma trombose no cérebro. E ela está internada, esperando, né, uma vaga na UTI para poder ser melhor medicada. Eu tenho conversado com o Alex e tenho perguntado como que a Flaviane está. E ele tem me dado sempre uma boa notícia. Ele está assistindo o nosso culto em casa. Ele mandou aqui para o meu WhatsApp, falou assim: pastor, você pediu para eu falar, para a gente falar uma boa notícia, tem uma boa notícia. A Flaviane recebe alta essa semana agora. Glória a Deus, né? Amém. Boa notícia. Eu quero lembrar você, para que você seja um portador de boa notícia. Irmão, isso é um exercício. Isso é um exercício do nosso coração. Toda vez que eu e você fomos tentados a reclamar e a murmurar, coloca a tua mente cativa na palavra do Evangelho. Repense a respeito de você. Pense a respeito do que você está prestes a falar. Se você fizer isso, nós fizemos isso, a gente vai colocar um freio na nossa língua. A gente vai deixar de ser cartomante de nós mesmos. E nós vamos só falar coisas abençoadas. É um exercício diário. Então eu quero desafiar você para esse exercício diário. Tá legal? Então agora sim, levante sua mão. Abre seus lábios. Faça um pedido ao Senhor, dentro daquilo que você ouviu. Você que conhece uma limitação do seu coração.
algumas áreas que você já convenceu que você, por você mesmo, não consegue mudar e alterar. Então entrega isso na mão de Jesus. Entrega essa área, porque o Evangelho, a palavra do Senhor faz que Deus efetua tanto querer quanto realizar em nós. Entrega para quem tem o direito e a condição de mudar você. Então você precisa só se render à graça transformadora do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por acreditar em nós. Obrigado por nos amar e nos dar valor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Pai, nós te pedimos algo. Faça nossa mente ser expandida na dimensão de um conhecimento do Teu Espírito a respeito de nós mesmos, a respeito de quem é o Senhor, a respeito de Jesus e a respeito do nosso próximo. Espírito Santo de Deus, gere em nós uma sensibilidade, uma capacidade de Te ouvir e, ouvindo o Senhor, essa capacidade de discernir nosso futuro, para onde o Senhor está nos levando, para que nós deixamos de ser homens e mulheres dominados por ansiedade e sermos totalmente dominados por fé, porque a fé é a concordância na Tua palavra, é quando nós já vimos e concordamos com o que vimos, mesmo que o presente da nossa vida ainda não está da maneira como nós captamos no Espírito, mas nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a partir rumo ao nosso futuro. Por isso, transforma nossa mente, nosso entendimento, nosso sentimento, as nossas interpretações, conhecimentos, muda tudo e acende dentro de nós uma chama de paixão, de intensidade pelo Senhor, e levanta sobre nós, Senhor Deus, a crença inabalável de que nós transformamos o mundo, sim, e que não vai ser o outro que vai mudar o mundo, mas será eu e mais o outro que iremos transformar o mundo. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida de cada querido e querida, e que a unção de Deus, a graça do Espírito, o poder e a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus seja sobre você, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Vai vir um time de intercessor aqui para frente agora. Se você quer que alguém ore específico para você, dá uma passada aqui, eles vão orar e vão abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você que vai participar lá do nosso jantar dos namorados, lá atrás, a minha esposa Isabelle está lá, passa lá e adquire seu ingresso, e que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Como